Estamos gravando. Vamos lá? Vai. A gente vai começando, né, devagarzinho para dar as instruções para todo mundo. Já queria dar boa noite para vocês e dar as boas-vindas, né, ao Business Update Academy. A gente está com uma série de 5 encontros que já faz parte do calendário anual do GAN. O que acontece é que é um evento por semana nos meses de outubro e novembro, e nesses eventos a gente reúne especialistas para abordarem temas relevantes e atuais da área de comunicação. Esse ano a gente tem, na segunda aula, a Apply Digital e a EKQA falando sobre a queda das fronteiras e o novo ecossistema de trabalho. A gente vai ter o Carrefour e o Grupo Boticário falando sobre um panorama sobre a atual decisão de compra dos consumidores. A gente vai ter os convidados do Google, com a Play9 e a Masterchef Paola Carrossela, falando sobre a revolução de consumo de vídeos. A gente vai ter convidados do UOL falando sobre o potencial de conteúdo em plataforma, em multiplataforma. E hoje, estreando o line-up, a gente está recebendo aqui convidados da Globo, falando sobre dados e conteúdos, uma estrada repleta. A duração desse evento é de 1h30. A gente vai abrir para perguntas no final, priorizando as que estiverem dentro do tema. E antes de começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, à Globo, ao Google, ao UOL e Grupo Jovem Pan, e também aos nossos apoiadores, a APP, Meio Mensagem, Promark, a Agência Tripé Digital e a Nation Filmes. Para quem não me conhece, eu sou a Tita Tomi, a coordenadora do GAN, e eu vou pegar todas as perguntas que vocês quiserem fazer aqui no chat e repassar para a Leda, que é a nossa mediadora do GAN. Ela vai apresentar os convidados, falar um pouquinho sobre o tema e liderar, né, nosso evento a partir de agora. Então, eu vou chamar você, Ledinha. Bom evento para todo mundo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Bom, é uma honra, né, estar abrindo esse evento hoje, que é tão importante para a gente. Para quem ainda não teve a oportunidade de participar, o Business Update Academy é um dos eventos mais importantes para a gente no ano, para o GAN. E hoje, na abertura, a gente vai convidar vocês a entenderem um pouquinho sobre dados e conteúdo, porque a gente tem aqui uma história muito bacana, um case muito interessante para contar. E aí vocês vão poder ver o que a gente está falando aqui, que é uma estrada repleta de oportunidades, né? O porquê disso. Nós temos convidados ilustres aqui que vão estar enriquecendo o nosso encontro. A gente tem a Flávia Toledo, que é gerente de inteligência de mercado da Globo, o Eduardo Petribu, que é diretor de negócios para os setores financeiro e automotivo da Globo, e a gente tem também o Bruno Campos, que é diretor de marketing digital para a GM na América do Sul. Tá? Então, é legal que vocês vão poder entender que foi um case aqui realmente construído Globo junto com o cliente, né? E por que essa sintonia deu tão certo? Então, hoje, agora eu vou dar início aqui à abertura um pouquinho das perguntas. Primeiro, para abrir a nossa noite, eu quero convidar o Petribu, para a gente poder estar contextualizando como é que a Globo utiliza, Petribu. Conta para a gente como que vocês utilizam cada vez mais os dados como solução de negócio para os parceiros de vocês. Então, por favor, agora é com você. Muito bom, Leda. Obrigado, boa noite a todo mundo. Leda, Tita, não sei se o PC está aí, Cris, agradecer ao GAN pela oportunidade aí, todo mundo que faz acontecer esse evento. É muito bom a gente poder participar dessa conversa, é sempre um prazer grande estar com o Bruno. Eu troco com o Bruno Campos com frequência, então é sempre muito bom, só que agora num outro ambiente, né, a gente podendo falar sobre um trabalho feito em conjunto e poder contar essa história juntos é muito bom, né? E com a Flávia, que é a nossa guru de insights aí também, que nos ajuda muito no dia a dia e ajuda o mercado, né? Então, rapidamente, acho importante compartilhar com vocês que esse tema, né, esse assunto que trouxe a gente aqui hoje, ele naturalmente é um exemplo da transformação que a Globo está vivendo, né? Hoje, a Globo tem em torno de 15 mil funcionários e cerca de 5 mil deles trabalham na área de tecnologia, né? Então, assim, não é curioso que muita gente não sabe disso, e as pessoas sabem que a Globo
o core business dela é o conteúdo, né? Mas talvez nem todo mundo saiba como ela investe em tecnologia, em pesquisa, em inteligência de dados, e não só voltado para os programas, né, para a programação, mas também e muito fortemente para a área de negócios, né, e que está à disposição do mercado. Então, para vocês terem um pouco também de uma ideia, na área de negócios, são mais ou menos 100 cientistas de dados que trabalham a serviço das marcas, né? E o que a gente vai contar um pouco hoje, discutir esse case com a GM, é um bom exemplo dessa relação, né, que a gente tem criado cada vez mais forte entre conteúdo e dados, né, e que, obviamente, a gente coloca um objetivo para construir as melhores soluções aí para o mercado, para os nossos parceiros, né, e com a GM não tem sido diferente, Leda. Muito bem, vamos lá. Bom, agora entrando um pouco mais a fundo aí, falando um pouco mais da ferramenta mesmo, né, e dela como fonte de dados e conteúdo. A gente sabe que o mapa da mina, quem já teve a oportunidade de utilizar, existe realmente há muitos anos, né, acho que são quase 30 anos aí da utilização dessa ferramenta, mas eu acho que é interessante a gente lembrar qual que é realmente o objetivo desse trabalho. Flávia, conta um pouquinho para a gente quais foram os desafios que vocês tiveram nesse projeto, né? Tita, vou começar só lembrando, então, para todo mundo, que o Mapa da Mina, como você disse, é uma ferramenta de planejamento de mídia, que permite potencializar os resultados de comunicação com o consumidor a partir do levantamento de informações do agronegócio brasileiro, né? A gente fala que o Mapa da Mina traz a oportunidade de saber em que região e especificamente em que período do ano acontece um momento de maior capitalização da população e de circulação de dinheiro relevante a ponto de movimentar a economia e impactar diversos setores, diversas categorias, diversas indústrias, né? O agronegócio tem uma força que vai muito além do campo, que cria uma cadeia de consumo que beneficia não só quem está diretamente ligado ao agro, mas os vários outros setores da economia. O Mapa da Mina existe há 30 anos, especificamente, e a gente segue com a mesma missão. Quando a gente produz esse conteúdo, a gente segue com a mesma missão desde o ano 1, porque esse é um conhecimento e é uma assimilação que a gente percebe que muitas marcas, muitas empresas ainda não fazem, né? Quem sabe agora, com esse exemplo maravilhoso desse case do Bruno e da GM, a gente consegue inspirar outros parceiros comerciais. Mas a questão por trás do Mapa da Mina é que quando um produtor rural comercializa sua safra, a renda gerada aumenta não só o potencial de consumo desse sujeito, mas também dos seus trabalhadores, que podem passar a investir não só diretamente no negócio, mas também em produtos, serviços associados à sua vida pessoal. Então, a gente está falando de uma cadeia de consumo que se renova a cada safra e que movimenta a economia, beneficia toda uma região e faz com que esses momentos de comercialização da safra sejam períodos muito propícios para as marcas se comunicarem, para as marcas falarem de seus produtos e dos seus serviços, né? A gente tem diversos desafios ao longo da confecção do Mapa da Mina. Eu estava até comentando com o Guedes, né? O Mapa da Mina é um trabalho de dados e de inteligência, mas que ele é construído de uma maneira ainda artesanal, né? Eu sinto que a gente faz um trabalho de curadoria e que é um desafio muito grande, mas que é um trabalho quase artesanal. Por quê? Porque não existe ainda uma fonte única que tem todas essas informações, que são a base do Mapa da Mina. O trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho, assim, de busca dessas informações, de checagem dessas informações. Então, não existe, como eu disse, não existe uma fonte única, então a gente depende de um trabalho muito cuidadoso e minucioso, de conhecer todas as fontes de informação, né, que vai desde um site do IBGE até site do Ministério do Planejamento, associações, cooperativas, Embrapa, Exalc, Secretaria de Agricultura das diversas praças, onde estão aí as principais culturas que o Mapa da Mina estuda.
é um trabalho muito único que ele se torna um trabalho de dados, se torna um trabalho de inteligência, mas que é preciso ter muito cuidado, tanto para saber quais são as fontes de informação, tanto no que diz respeito a know-how, para saber usar e interpretar dados, né? A gente vive num momento onde se fala muito dos dados e se fala pouco do cuidado e da especialização que é preciso ter para fazer um trabalho de qualidade, para fazer um trabalho que seja efetivo, né, eficiente, com o uso de tantos dados que cada vez mais a gente tem à disposição. Para a confecção do mapa da mina, além de tudo isso, a gente ainda precisa de um conhecimento muito grande sobre 3 assuntos: sobre mídia, sobre Brasil e, claro, sobre agricultura e pecuária. Então, a gente tem de pano de fundo todos esses desafios que não são poucos. Muito bem, obrigada, Flávia. E agora, se a gente tiver que falar um pouquinho mais sobre a relação com o cliente, né, na adoção dessa ferramenta, como acesso aí a essa riqueza de dados que você colocou aqui para a gente, né? Petribu e Bruno, por favor, fale um pouquinho para a gente, assim, o que fez, né, a GM apostar nessa ferramenta? Por que vocês tomaram essa decisão? Bruno, conta para a gente. Então, eu queria... Primeiro, boa noite. Desculpa, Bruno. Opa, desculpa. Vocês fiquem à vontade, por favor. Vocês são... Só dar uma boa noite. Mas... Faz o quê? Vai lá, Bruno. Só quero dar uma boa noite. Obrigado aí pelo convite ao GAN aí. Mas fala, Du, você ia falar alguma coisa. Desculpa, eu até puxei a palavra aqui, né? Ela te deu a palavra, mas era só para reforçar um pouco sobre a fala da Flávia a respeito do mapa da mina. É um reporte que a Globo produz e ele está conectado com as 120 emissoras afiliadas da Globo, então ele permite um trabalho, um olhar regional, né, para atender necessidades pontuais, regionais, de anunciantes locais, né? E acho que é importante dizer que ele não é direcionado ao agro, né? Ele é produzido através das informações geradas pelo agronegócio, né? Mas ele permite a gente identificar onde o dinheiro proveniente do agro, né, ele está circulando e com a precisão, né, do período certo onde o dinheiro está circulando e a praça, né, a cidade em que vai movimentar mais ali a economia. E aí, obviamente, como a Flávia falou, né, acaba favorecendo ali vários setores anunciantes, né, serviços, comércio, bem de consumo, etc. E o automotivo não podia ser diferente, né? Então, é uma ferramenta realmente riquíssima que faz jus ao nome. É isso, Petribu, porque quando a safra é comercializada, o produtor rural é uma pessoa, né, geralmente é uma pessoa que tem uma renda maior, mas a safra impacta, na verdade, também seus funcionários. Então, o que a gente percebe como impacto do mapa da mina, como impacto, na verdade, dessa renda da safra comercializada, é que a gente ela movimenta categorias que vão desde do mercado de luxo, e aí a gente está falando desde carros de alto valor, até jatinhos particulares, até as pessoas que vão consumir no dia a dia da cidade. E aí a gente está falando do restaurante local, a gente está falando do comércio local, que vai ser a pessoa que vai comprar alimentos, vai ser a pessoa que vai comprar um eletrodoméstico, vai comprar uma televisão melhor e maior, de última geração, vai ser a pessoa que vai gastar no cabeleireiro da cidade. Então, realmente, a gente é um movimento que impacta todas as categorias, todas as indústrias e todo tipo de produto e serviço. Muito bem. Agora, se a gente tiver que entrar um pouquinho mais, então, no case, né? O que fez a GM, né, apostar nessa ferramenta? Como que vocês entenderam que realmente poderia ser algo, assim, uma fonte realmente rica para vocês, até para a questão do conteúdo, enfim? Como que vocês entenderam que poderia ser um caminho interessante? Muito bom. A GM tem o desafio, né? Mas, enfim, quando a gente começou a trabalhar mais fortemente esse assunto,
há poucos anos atrás, ali, 2019, eu diria mais precisamente, ela precisava otimizar a comunicação com um público que é super segmentado, né, como o da S10, da Trailblazer. É um carro que é utilizado no campo, mas também da cidade para o campo, e a gente sabe que é um carro que ele tem um valor ali absoluto, né, um preço que ele gira ali em torno de uma linha média, o Bruno pode me corrigir aqui, mas em torno de R$250 mil, né? Então, não é um carro de entrada, né? Pelo contrário, né, Bruno? Então, ela até, mas você foi até simpático no preço. Tá bom, então. Se você achar por 250 mil, compra. Né? Então, tá bom. Então, obrigado, Bruno. Eu não queria subir demais aqui, né? Mas, enfim, o desafio era justamente como massificar a comunicação nesse público específico, né? Ou seja, ser mais assertivo e usando a Globo, né, como parceiro com mídia de massa. Então parece um paradoxo, né? Como segmentar numa mídia de massa, mas isso é possível, né? E, enfim, essa história aqui, ela mostra e prova que é possível. Então, esse foi assim, o desafio trazido, né? E o mapa da mina, ele se encaixou muito bem, né? Porque ele passou realmente a ser utilizado, né? Foi apresentado e passou a ser utilizado como uma ferramenta estratégica no planejamento de mídia da GM para poder direcionar os investimentos, porque ela já fazia, obviamente, inclusive utilizava no projeto Futebol, né, que é um projeto linear, está presente no ar o ano inteiro, e a GM se utiliza ali de alguns flights, alguns períodos para comunicar a S10. E com a regionalização que o projeto também permitiu, nós utilizamos o mapa da mina, né, a serviço aí da GM, junto com as suas agências, para poder direcionar aquela mídia específica ali, atrelada às safras das principais culturas do país, ou nos momentos mais importantes ali da pecuária, por exemplo, né? Então, a gente brinca, né, assim, que tornou-se, aí acho que o Bruno pode até falar melhor, né, do que eu, mas como se fosse uma addressable TV, que a gente fala tanto hoje, e a gente está caminhando do ponto de vista tecnológico para isso, né? A Globo, enfim, daqui a algum tempo, né, pouco tempo, a gente vai conseguir ter essa possibilidade com o uso de tecnologia oferecida ao mercado, mas aqui, previamente, a gente já consegue, através, né, de um planejamento de mídia bem assertivo, ter essa capacidade, né, com essa ferramenta, né? Então, eu diria que esse foi, né, o contexto inicial, mas eu acho que é legal ouvir a voz do cliente aí. Vai lá, Bruno. Eu ensinei essa palavra bonita, né, do addressable TV, porque senão tem uma palavra que eu sei que, né, o Grupo Globo não gosta, mas eu vou dar um mérito aqui, que o Grupo Globo é capaz de fazer, né, e tudo começou, acho que a gente tem que olhar um pouco para trás para a gente poder olhar esse case, toda a beleza desse case, né? A gente, junto com a Globo, há muito tempo, a gente usa uma estratégia regionalizada para fazer o nosso varejo, né? Então, a gente está no pacote, dentro do programa do futebol da Globo, se eu não me engano, esse é o nosso 5º ano, pelo menos. Bom, desde que eu estou, né, Petribu, desde que eu e você assumimos 100% de aproveitamento, espero manter, né? Vamos lá, com certeza. E a Globo passou a regionalizar esse pacote recentemente. Isso ajudou a gente mais ainda a atingir isso. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu não tenho a mesma promoção em Porto Alegre que eu tenho em Pernambuco, que eu tenho no Rio de Janeiro. Então, a gente já rodava assim desde o princípio. Em 2019, né, a gente não pode dar a fórmula, né? A fórmula a gente dá os caminhos, né? A fórmula a gente não pode dar. Em 2019, a gente sentou com a Globo, junto com as agências, né, com a Zobar e a Macan, para dar um desafio para a Globo grande, né? Esse time de tecnologia, né, Leda, a gente ouvia que ele existia. Eu falei, vamos conferir se é verdade, né? Vamos lá, né? Então a gente chegou para a Globo e falou assim: olha, a gente quer cruzar nossos dados com vocês. Mas, para minha surpresa, a Globo falou, vamos embora, né? Já estava lá, né? O time da Globo já estava se renovando, o Edu já estava na conta, né? Já tinha entrado realmente. Aí eu vi o pessoal de tecnologia, tem, viu? Eu não contei isso, não contei isso. É verdade, então, né, Bruno?
E não foi fácil não, viu? Porque cruzar... Primeiro, criptografar os dados, né? E aprovar o contrato de compliance com duas empresas de mais de 90 anos como grupos, né? Não foi fácil não, mas a gente começou a cruzar os nossos dados e eu acho que é fácil a gente entender que uma caminhonete que é feita para o barro, né? Para quem está no campo, e uma caminhonete também com uma Trailblazer que custa mais de R$300 mil é muito grande. Então, ambas tinham necessidades muito específicas. E você botar no Corinthians e Flamengo ou no Jornal Nacional, você estava usando uma bomba nuclear para matar 3, 4 formigas, né? Então, começou um estudo do que o nosso consumidor fazia na Globo.com. Tudo começou ali, né, Petribu? Uhum. E a gente viu que ele adereçava ali alguns conteúdos específicos. Ô, Bruno... Né? Oi, fala. Interromper com um parênteses aqui, eu acho que é interessante as pessoas saberem que para a gente poder identificar esses perfis de consumo, né, a Globo opera hoje com mais de 100 milhões de usuários únicos nas suas plataformas, né? Então, isso permite a gente saber esse perfil, né, de navegação, de consumo, de interesse, de comportamento, e a partir daí a gente cria dezenas de clusters, e a partir desses clusters e com essa disponibilidade da GM de fazer um matching de dados, um onboarding de dados e, consequentemente, um matching de dados, não só para, vamos dizer, negativar uma base que não interessava a GM, mas também para poder direcionar melhor as campanhas que permitiu a gente ser mais assertivo aí. Mas vai lá, Bruno. A conta é simples, né? De 100 milhões de pessoas é metade do Brasil, né? Então a gente olhou ali e falou, bom, tem uma amostra aqui, né, que vai representar o todo. E a gente viu que o cliente de S10 Trailblazer, ele estava lendo os conteúdos muito específicos. E foi quando a gente sentou na mesa e decidiu fazer o que seria uma heresia, né, Petribu, do ponto de vista de olhar as métricas tradicionais de mídia, aí, né, o famoso Ibope, porque a gente construiu um projeto que ia contra algumas regras, né, que o mercado tinha, para adereçar o core do público agro, que era o nosso projeto da conteúdo agro com a Globo, que eu sei que vai ter um spoiler daqui a pouco, então não vou contar muito, vou deixar vocês verem. E agora não dava para ir lá, esse era o primeiro passo, né? E quando a gente foi se juntando da Globo para desenhar isso, a gente entrou no Mapa da Mina e descobriu que a gente podia usar o Mapa da Mina para planejar as nossas promoções específicas para os carros adereçados ao público-alvo, né, do agronegócio, S10 Trailblazer principalmente. Então, isso tudo que a Flávia falou, assim embaixo, né? Gente, dinheiro, a colheita rolando, né? A safra rolando, o dinheiro está líquido, né? Então, é a hora que a gente faz promoções que envolvem, inclusive, pagamentos maiores, às vezes, de entrada, com descontos maiores, porque a gente sabe que o mercado está líquido. Então, a gente planeja incentivos, financiamento, tudo que vocês podem imaginar, do Mato Grosso, Tocantins, eu brinco que vir de fora e entender o Brasil não é tão fácil, né? A gente vende carro em Jangada, né? Em Manaus, no Amazonas, né? Interior de Amazonas. E a gente tem umas informações realmente no Mapa da Mina que não é trivial ter, e a gente usa muito isso. Então, a beleza do case foi toda essa construção. Ele nasceu no digital, esses insights foram aplicados na TV, então a gente hoje roda na televisão baseado em dados, então podemos chamar desse addressable, né, uma palavra bonita, que basicamente a gente roda efetivamente para quem se interessa por aquele produto, e a gente é capaz de fazer isso hoje com a Rede Globo, e a gente devolve para o digital, né, Petribu? A gente devolve o consumidor para o digital se ele quiser conhecer mais daquele conteúdo. Eu vou deixar o Edu contar um pouquinho como a gente criou esse conteúdo, porque não adiantava rodar 30 segundos, né, galera? Se a gente rodasse 30 segundos, a gente ia perder tudo isso. Pois o 30 segundos continua sendo relevante, o Bruno opera com 30 segundos, mas não é só isso, é muito mais do que isso, né? Ele precisa fazer as ofertas dele, exatamente. Né, tem o varejo ali que precisa funcionar e tem os seus ciclos, suas ofertas. É saber usar o 30 segundos de uma maneira planejada e bem, né, eficiente. Exatamente, Flávio. Então, diferentemente do que muita gente pensa, assim, trabalhar o conteúdo, né, de forma mais
entre aspas, convencional, ou seja, pensar criativamente dentro da programação é o que se faz hoje e tem um mundo de possibilidades, né? Só que a gente pode ir além, ou seja, trabalhar criativamente dentro do break, né? Então, como eu estava dizendo, em 2019, né, com esse trabalho de onboarding e com essa provocação do Bruno, né, de que a gente precisava se conectar melhor com esse público da S10, né, em geral, mais focado em homens, né, assim, prioritariamente, assim, pelo menos do ponto de vista do perfil de consumo, classes mais elevadas naturalmente e um pouco mais velho ali, né, mais de 35 anos, né, e como usar a força do conteúdo da Globo, né? Então essa era a grande questão e naturalmente vem em mente o Globo Rural, né? Que é nossa revista ali eletrônica focada na TV, né? Focada no meio rural, meio agro, só que ele é um programa jornalístico, né? Então consagrado, como a gente bem sabe, na área, mas a gente não pode ainda, né, hoje ainda não é possível, por ser um programa jornalístico, a gente trabalhar com ações de conteúdo de marcas, né, dentro do programa. Então, nós decidimos, né, foi uma cocriação, eu diria aí, né, não só com a GM, mas também as suas agências, né, que é importante citar, a W Macan, a Isobar, nesse trabalho. E a ideia foi a gente desenvolver um conteúdo dentro do break, mas um break contextualizado e um conteúdo que ele falasse um pouco, contasse histórias que se conectassem com esse produtor rural que interessa a GM, de uma maneira leve, de uma maneira verdadeira e que fosse recorrente, né, sempre com histórias novas, e de maneira frequente, linear ao longo do ano. Foi aí que a gente idealizou o projeto Na Estrada com Quem Faz, né, que é um projeto de conteúdo contextualizado no break. Todo domingo, ao longo do ano, a GM, junto com a Globo, né, a Globo produz, em parceria com a GM e suas agências, um conteúdo de 1 minuto exibido num break exclusivo, ou seja, aquele break que é apenas da GM, acaba o bloco do programa, entra o break de 1 minuto, termina o bloco, termina o break, né, volta para o programa. Com esse conteúdo, com 52 histórias, 52 episódios por ano, ou seja, todo domingo contando uma história nova, sempre histórias verdadeiras, como eu falei, de pessoas que vivem a realidade ali do dia a dia do campo, né? E então vocês imaginam, depois a gente vai falar um pouco mais também o desafio dessa curadoria. E aí, falando um pouco ainda, né, sobre esses episódios, essas versões de 1 minuto, elas têm a sua versão estendida num hub digital, né, no G1, né? A gente, então, criou um repositório de conteúdo e esse especial publicitário está lá ancorado, né? E ele é interessante porque ele traz para a gente uma base de dados, já que a gente consegue acompanhar justamente ali quem está acessando, a gente consegue também entender o tempo de navegação, quais foram os conteúdos que mais interessaram, né? E a gente vai contar um pouco também que, assim, esse projeto ele é pautado pelo Mapa da Mina, ou seja, a curadoria desses conteúdos tem todo um olhar, né, prévio do Mapa da Mina e que ajuda a gente a identificar, né, quais são as histórias que fazem mais sentido serem contadas em cada período, né, ou em regiões diferentes, né? Então ele se tornou... Vai lá. Deixa eu voltar só um pouquinho, né? Para quem não está dentro do case como vocês, que para vocês já estão vivendo esse case já há anos e, enfim, sabem que realmente ele é um sucesso. Mas, assim, se a gente tiver que voltar um pouquinho no passado, né? Assim, qual que era o problema, Bruno, Petribu, Flávio, enfim, vocês tinham um problema ali para ser resolvido, que fez com que a Globo caminhasse para estar fazendo essa recomendação, né? Então,
qual que era esse problema, o que era que estava por trás, né? Qual que era o desafio que vocês tinham e como que, no caso, a GM reagiu na hora que vocês fizeram, então, a recomendação de utilização dessa ferramenta como a solução desse problema, né? Antes da gente entrar mais a fundo aí no case para vocês mostrarem, conta um pouquinho para a gente esse bastidor, o que estava acontecendo que fez com que vocês caminhassem, então, para essa solução? Bom, acho que é legal ouvir a perspectiva do Bruno, mas eu trago rapidamente aqui a nossa visão, né? A GM precisava, de novo, assim, massificar o público, um público que é um público específico, né? Um público segmentado. A gente viu que é um público especial ali, né? Que adquire uma caminhonete, né, como o Bruno falou, de 300 mil reais. Especial que eu digo é muito pontual, né? Assim, então, a gente tem que tentar ser assertivo. E como fazer isso num veículo de massa, né? Então, acho que esse é o desafio, né? Acho que o Bruno pode trazer a perspectiva dele para esse desafio aí que a gente enfrentou. Acho que a Leda foi de uma forma muito, vamos dizer assim, educadíssima, né? Colocou que ela sabe dos anos de experiência. Tudo começou com problema de venda, né, Leda? É sempre, né? Velho e bom problema ela foi de uma educação ímpar. Né? E aí, por isso que eu trago a perspectiva sua, né, do negócio. Exatamente. A gente estava ali em terceiro lugar, né? Não vou citar, acho que estavam. Repara, a gente está em primeiro de novo, né? Acho que estavam na frente. Uma delas patrocinava um projeto da Globo, né, de agronegócio, inclusive, na época. E a gente... eu estou no mercado automotivo há 4 anos e 8 meses, né? E eu cheguei aqui, vim de outros mercados, e eu cheguei disposto a quebrar paradigmas, né? E um dos paradigmas era que a S10 ela precisava estar em todos os territórios de agronegócio, mas quando a gente olhava esses territórios, eles eram muito pequenos, né? Leilões, agrifeiras, né? Eu olhava aquilo e falava, gente, isso não vai resolver minha vida, é muito Era pontual, nicho, né? preciso de alguma coisa. Você precisava vender. E, ao mesmo tempo, eu botava ali no Jornal Nacional e eu não conseguia mudar aquele número. Eu falava, gente, como é que pode? Eu estou aqui no produto mais nobre que existe ali. Agora, eu já vi algumas perguntas surgindo aqui, né? E pior que a gente tem a resposta para a Onix Tracker, eu vi que veio uma pergunta, a gente até aplicou para uma delas, mas funcionava para meus outros carros, né? Então, por que não funcionava para o S10? Então, primeiro, precisava melhorar o resultado, a gente estava atrás em venda. Em imagem, a gente não estava mal, a gente estava atrás em venda. Ou seja, se você perguntasse para 100 pessoas na rua o nome S10, ele iria repercutir muito bem. O que faz sentido, visto que eu estava fazendo um programa que tenha 27 pontos de média. Mas, quando eu chegava lá no território, lá em Mato Grosso, lá no Goiás, aí o cara não necessariamente me considerava. Então, tudo nasceu assim, cara, eu tô atirando no lugar errado. Como é que eu passo a atirar no lugar certo? Agora, não era, voltando aqui ao ponto, né? Não era só mudar a estratégia, porque senão parece assim, então eu vendo, sei lá, produtos de alimentação, eu vou para Ana Maria Braga e vou resolver minha vida. Não era isso, né? Tinha uma coisa muito maior por trás, que era como é que eu cerco esse consumidor, né? Então entra aí o digital, a gente pegar, perseguir ele, ir com a performance, depois usar o mapa da mina, fazer se a colheita de pecuária era um incentivo, se a colheita de morango, eu me lembro do morango, nunca vou esquecer do morango, porque eu nem sabia que a gente produzia morango nesse país, mas eu me lembro do morango, como se fosse hoje, que a gente fez uma ação para o morango, eu falei, a gente tem morango nesse país, e não é pouco morango, não. Então, a gente trouxe toda essa lógica, e eu vou deixar falar de resultado um pouco mais na frente, que eu sei que você quer falar sobre isso, mas a gente vai ver que houve uma reviravolta e num momento que ninguém esperava a reviravolta. Isso que é mais legal. Então, acho que teve toda essa construção. É óbvio que tudo nasce numa crise, né? Talvez não deixassem eu mexer se não fosse uma crise. Agora, um ponto interessante, eu sempre converso com o Petribu sobre isso, é a famosa expectativa e realidade, né? Como a nossa rede de concessionários, por exemplo, principalmente a que está no interior, né, a que está nas regiões,
ela é apaixonada pelo projeto. Assim, a gente pode não ver, né? Eu brinco com a Globo sempre. Eu nunca vi ao vivo um programa, né? Essa hora, né? Ou eu estou treinando, ou eu estou dormindo, né? Agora eu vejo no Hub que vocês vão mostrar aqui. E você sabe que é exibido, né? Porque a Globo tem essa garantia da exibição. Você tem juízo, mas assim, tem a total certeza que ele foi exibido. Mas eu tenho um WhatsApp todo domingo, 7h30 da manhã, de alguém da rede falando, cara, o episódio de hoje é sensacional e tal. Eu falei, opa, aí eu corro lá na Globo.com, vou lá no G1, vejo, legal, esse aqui. Então, porque eu não sou o público da S10, veja, eu não sou. Então, não era realmente... Eu tenho que ir lá no Hub e olhar depois. Agora, o cara lá que mandou mensagem, que tem uma concessionária lá no Mato Grosso, ele é o público, ele estava lá vendo o programa. Então, a gente tinha certeza que a gente estava acertando. O resultado a gente fala daqui a pouco. Tá, o Bruno tocou num ponto que eu acho muito legal. Quando a gente tem... Assim como o mapa da mina... Assim como eu fico com o mapa da mina na cabeça, só falo do mapa da mina, mas assim como o Globo Rural, a gente tem alguns produtos na aberta que tratam, que a gente pode considerar que são nicho, né? Não é nicho porque a gente está numa TV aberta que, enfim, que fala com o país inteiro, mas que é nicho quando a gente coloca em perspectiva. Por exemplo, assim como o Globo Rural, o Auto Esporte. A gente sabe que esses são 2 programas que a relação dos consumidores com esses produtos de entretenimento ou jornalístico é uma relação de muita confiança e uma relação de vínculo, que é isso que o Bruno está falando, né? Esse realmente é o lugar para acessar esse cara, e não só para acessar esse cara como demográfico, como público-alvo, mas acessar ele de uma maneira em que ele está realmente mergulhado naquele conteúdo e aberto, imerso, para ser impactado pelas marcas. E o mais legal... É muito bacana ouvir essa devolutiva do Bruno, porque a gente fala isso para as marcas, a gente fala isso para os anunciantes, e às vezes a gente... Parece que, né, que a pessoa não... Né, vez ou outra parece que as pessoas não acreditam tanto no que a gente fala. Flávio, mas quando a gente... doido nesse projeto algumas vezes, agora não, né? Agora, depois que o filho fica bonito, todo mundo quer ser pai, né, Flávio? Depois de alguns anos, todo mundo quer ser o pai, né, Bruno? Tem do Petribu recente aí, né? Que ninguém queria ser o pai, né? Esse aí tem o Rodrigo também, o terceiro pai. Ninguém queria ser o pai. Aí o filho bombou, agora tá cheio de pai. Mas assim, no início era exatamente isso. Gente, mas Globo Rural, você tem certeza? Quem vê isso? Porque o Bruno, a inserção, ela ocorre apenas uma vez, pessoal. Assim, é uma inserção por domingo de um episódio. Assim, e a gente tem uma parceira muito forte, né, que é a Bring, que é a produtora que nos ajuda bastante nessa curadoria. E então eles estão sempre produzindo ali e a gente exibe, chega da pena, né, Bruno? Inclusive, isso é um ponto para como a gente expandir, é um desafio, né? Enfim, depois a gente fala sobre como expandir essa visibilidade. O briefing está na sua mão. Não, tranquilo. Você não quer mostrar um pouquinho? Não, vamos lá, vamos mostrar. O Fábio, você dá um apoio para a gente aqui, rodar o... A gente pegou uma das histórias. Então, a gente pegou uma das histórias e é interessante que tem histórias, né, com fazendeiros e fazendeiras. A gente escolheu uma história de uma mulher e a gente vai contar um pouco aqui. Então vou contar um pouquinho agora também, assim, de um achado que a gente teve, né, assim, de como reverberou bem, né, não vou, só um spoiler aqui, conteúdos com mulheres, mas depois a gente fala. E aí é uma produtora de leite de caprinos, né? Então vamos ver. Legal, vou dar um play aqui, pessoal. Chevrolet S10 apresenta Na Estrada com Quem Faz. Nessa semana vamos contar a história da Marli, que criou uma engenharia especializada em queijos de cabra em Itaguara, Minas Gerais.
Eu sou produtora rural no sangue, tá na veia. A gente costuma brincar aqui que todo mundo tem pira mesmo. Por trás desse trabalho todo, né, tem muito carinho, porque aqui além da gente vender todos os nossos suínos, porque a minha avó paterna, a Cecília, né, trabalhava com leite de vaca, fazia queijo, fazia doce. Então, o papai voltou e resolveu seguir as origens. E na época que ele começou com as vacas, e nós chegamos a produzir muito queijo de vaca. Só que vaca a gente seria só mais um. Aí meu irmão resolveu trazer essa ideia de a gente começar a trabalhar com cabra. Vamos estudar o animal, a forma de produzir o leite. E apaixonamos. Não tem como não apaixonar com a cabra. A cabra é extremamente dócil, um animal muito afetivo, e fomos seguindo a história da cabra. Essa mudança de animais, né, digamos assim, fácil não foi, tem muita barreira. Passou a porteira lá fora, você encontra ainda alguns desafios, porque essa área de produtor rural é muito masculina. Eu sou a única mulher desses homens todos. E tudo é comigo. São barreiras que, graças a Deus, a gente está vencendo. E estou vendo que outros estão vindo atrás e que estão servindo de inspiração de encontrar outras mulheres vindo atrás da caprinocultura também. A família, para nós, ela foi muito bem preparada, né? Principalmente pela mamãe. Às vezes eu fazia alguma coisa assim de... Não, eu acho que eu não vou dar conta. Ela vai dar conta o quê? Sai debaixo da terra, olha o mundo é seu, olha para as estrelas, segue sua vida. Você não tem que ter medo de nada, não. O trabalho do produtor rural, né, é o agro. A pessoa, para estar no agronegócio, ela tem que ter muita persistência. Se você prestar atenção, da hora que você acorda, a hora que você vai deitar, tudo está envolvido o que nós fazemos na parte rural. Então, eu vejo de grande importância o papel do produtor rural dentro do agronegócio. Então, eu amo isso aqui. Isso aqui é o nosso reduto. Não consigo me ver fora. Romper preconceitos para fazer jus ao legado da família, mudar de ramo e de rumo, quantas vezes forem necessárias. A trajetória da Marli é inspiração para seguir do Brasil afora, em busca da próxima história de quem faz. Até a semana que vem. Muito bacana. E agora, contem um pouquinho para a gente, agora que a gente viu aí, né, no exemplo na prática mesmo, quais foram os impactos positivos que vocês sentiram aí para a marca? Acho que Peter, Bu e Bruno podem falar novamente. Bom, vocês viram a forma fluida como o conteúdo acontece, assim, a S10, ela não é o personagem principal, né? Tem uma história de uma pessoa ali, uma história real, e que a gente, né, se toca, se identifica, se inspira, e é sempre assim, né? Todas as histórias têm essa pegada, porque a verdade, né, bem contada, né, realmente ela impacta, né? E essa é a força do conteúdo. Então, a gente traz essa força do conteúdo sem que a marca esteja numa visibilidade over, né, naquele conteúdo. E para isso tem que haver uma maturidade ali, um entendimento com o cliente, né? E o Bruno tem isso de forma muito clara, de que a GM tem o papel dela ali e ela está compondo, e, de novo, sempre com conteúdos novos, né? Esse projeto, assim, falando de impacto positivo, ele acabou se tornando o grande always on, né, do nameplate S10. Acho que isso responde, como se de estratégia de comunicação da marca, se tornou o principal pilar. Bruno me corrige aqui, tá? Se eu estiver falando alguma coisa que não proceda, mas essa é a visão que a gente tem, e essa é a maior prova, né, de como gerou um impacto positivo aí para a marca. E a gente pode entrar em mais detalhes desses impactos, né, obviamente. Obrigada, Eduardo. E como que foi, Bruno? Agora chegou a hora da grande pergunta. Como é que foi o retorno em vendas? Conta pra gente, teve crescimento? Leda, eu, obviamente, você imagina o meu pavor, né, quando o primeiro ano desse projeto, né, que brigamos muito, e eu falei, se a venda não vier, você é crucificado aqui, né? Então, e aí, para piorar a situação, né, a gente, em 2020, começou esse projeto, né, ali
Ele começou, na verdade, acho que teve algumas entregas em 2019, mas 2020 era o primeiro ano full dele. E o que aconteceu em 2020, em março? Veio uma pandemia, né? Veio a pandemia do coronavírus e a gente teve que tomar algumas decisões. E a gente acreditava tanto nesse projeto que a gente protegeu ele acima de tudo, né, Petribu? A gente teve um ano dificílimo, com cortes absurdos. Eu falava para ele, cara, a S10 ninguém encosta ali. E aí acabou que eu gerei o cenário perfeito, né, para uma mensuração desse projeto, porque a gente teve tanto cortes durante o ano que praticamente esse projeto foi uma das poucas comunicações de S10 no ano, né? E a S10, tiveram duas situações que eu acho que a Flávia pode até me ajudar um pouquinho, ela com certeza tem esse dado melhor que eu. Teve uma coisa que não parou nesse país em 2020, né, Flávia? Teve um setor que não parou. E ela sabe, e ela pode falar muito melhor que eu, que é o agronegócio. E ele segurou esse país ano passado. Né? Não é de hoje que ele segura, mas o ano passado ele efetivamente segurou. E para mim não foi diferente. Né? Eu vendia nas regiões que o agro era forte. E a S10 retomou liderança e começou a fazer números. E chegou num determinado momento que eu encaminhava relatório para o Petribu, né, interno da GM, e falava, cara, olha isso aqui, cara. Eu não estou acreditando, cara. Falei, cara, você sabe melhor do que ninguém. Nós não estamos rodando S10 de forma aberta e a caminhonete batendo recorde de venda no meio da pandemia. Então, assim, não tem como, matematicamente, estatisticamente, quem me conhece trabalhando sabe que estudo muito estatística, eu não afirmar, Leda, que esse projeto dá resultado ROI imediato. Eu não estou falando de nada empírico, né? Eu estou falando de reais, número na conta da GM, e que o presidente sabe disso, que esse ano a gente quer crescer esse projeto, a gente quer amplificar, porque ele efetivamente, na hora que a gente mais precisava, ele trouxe a caminhonete em primeiro lugar, mantém até hoje. É óbvio que a gente insere a S10 na programação, temos aí um grande pacote de mídia com a Rede Globo, e a gente sabe usar, né? Óbvio, né, que a gente sabe usar isso de forma... jogar nossas bombas, né, na hora certa, mas a sustentação ao horizonte é o Globo Rural. E o ano passado, eu diria que grande parte da nossa salvação aí financeira, porque a S10 tem uma margem enorme, ela veio disso, e a Flávia sabe o quanto esse setor salvou muita gente, e nós da Chevrolet não fomos diferentes. Muito bem. E aí, o que eu queria te perguntar, assim, bom, eu acho que o consumidor acabou respondendo para você com números, né, com vendas aí, né, efetividade que você teve no resultado das vendas. Mas, além disso, assim, você teve feedback dos consumidores a respeito dessa estratégia? Como que, sei lá, a Globo, que investe tanto em pesquisa, e vocês também, como que foi esse feedback do consumidor? Eu vou dividir em duas partes. Eu vou falar um pouco do meu lado, mas eu quero que a Globo conte, porque a Globo tem os dados do Hub. Tá. E o Hub, para mim, ali tem muito dessa resposta. Do meu lado, a marca S10, ela ficou super forte, continua crescendo. O feedback pesquisa, né, efetivamente, veio. Mas tem um outro feedback que eu acho que ele é off pesquisa, que é a minha rede de concessionários feliz. Né? O que eu ouço disso, né, quando a gente roda o país, seja hoje em dia virtualmente, mas eu dou aula, né? Eu sou professor universitário. E eu comento isso já com a Globo. Eu fui dar uma palestra em Goiás e assim, eu esperava ouvir tudo na palestra, né? Menos o que eu ouvi. E a turma só falava desse case. Falava assim, cara, como foi aquilo? Como é que vocês fizeram aquilo? Como é que vocês convenceram a Globo? Porque, veja, na versão do Petribu, ele acha que a S10 ela não é a personagem principal. O que eu ouvi daquela turma lá em Goiânia foi que, cara, como é que você convenceu a Globo a botar esse 10 no meio do Globo Rural? Porque com o break colado, eles nem perceberam que era break, né? Aí eu falei, rapaz, aí eu não posso contar. Eu posso contar como surgiu esse case. Quando eu conto como surgiu isso que a gente está conversando aqui, o pessoal do agro fica alucinado. Fala, cara, como assim vocês olham isso? Eu nem sabia. Aí entra no mapa da mina, a gente... porque não acredita, tá, Flávia? Vai falar que é mentira. Eu falo, olha, digita aí, por favor,
não vou falar onde digita não, que o Petri vai ficar bravo comigo. Digita no seu navegador, www. Mas aí o cara entra e fala, pô, tem isso aqui mesmo, né? Então, esse, para mim, vale muito. Mas o pessoal da Globo tem os dados do Hub Digital, que eu acho que é outro feedback do consumidor. Aí eu acho que o Edu é a melhor pessoa para falar. Não, sem dúvida. Então, acho que pegando o gancho então, aí do que o Bruno trouxe, né, a perspectiva dele, que eu acho que é a principal, né? Assim, eu vou trazer algumas informações aqui, mas a principal realmente é essa: o cliente é satisfeito. E satisfeito por quê? Porque está vendendo, porque está trafegando ali, né, em primeiro lugar do ranking de share de mercado, a rede de concessionários feliz. Então, para mim, esse é realmente o feedback campeão, mas assim, do ponto de vista do projeto em si, a gente teve um nível de engajamento altíssimo, Leda, e pessoal, a gente acompanha as métricas dos nossos especiais publicitários, né, que a gente tem N com o próprio segmento automotivo, com outros segmentos naturalmente, e o tempo de engajamento nas matérias, né, e no próprio Hub, ele foi de cerca de 4 minutos, né? É muito alto, quase que o dobro da média que a gente tem, que é uma boa média, dos nossos outros especiais publicitários, né? Então, do ponto de vista de engajamento, realmente é muito alto, né? E aí as taxas também que a gente tem de CTR são muito boas. O projeto ele permite a gente fazer um acompanhamento do que, como são vários conteúdos, né, um a cada semana, o que performa melhor e acaba trazendo um insight para a gente também, né? Enfim, então... Eu vou pegar seu gancho agora e vou falar um pouquinho sobre as curiosidades também que estão por trás desse projeto, né? Eu ouvi dizer que teve, enfim, aí, alguns insights que vieram de pesquisa que até surpreenderam vocês e fizeram, inclusive, redirecionar um pouco o conteúdo que vocês estavam gerando. Conta um pouquinho para a gente como que foi isso. Pois assim, isso foi muito bacana do projeto, porque como a gente acompanha de perto, né, toda a performance do projeto e, de novo, como a gente tem diferentes conteúdos a cada semana, permite essa avaliação viva, né, do que a gente está colocando no ar, do que está exibindo, do que está tendo um retorno melhor da audiência, uma adesão, uma aderência maior ou não. E algo que a gente se deparou foi, vocês viram, né, o seu target passado pela GM sociodemográfico é homens, né, um pouco mais velhos ali e tal, e a gente viu que os conteúdos com mulheres tiveram um resultado altíssimo, né, assim, muito acima da média do que a gente estava tendo com os conteúdos com fazendeiros, homens, enfim. Isso de forma consolidada, né, no término ali do primeiro ano. Então, isso redirecionou, fez com que a gente, assim, foi um aprendizado forte, né, fez com que a gente redirecionasse os conteúdos e a gente passasse a ter mais histórias de mulheres, né, e lembrando, pessoal, essas histórias reais são de pessoas que têm essa ideia, né, assim, então, enfim, é um trabalho de curadoria realmente forte, e aí, de novo, volto para a questão do mapa da mina, né, que o mapa da mina é a ferramenta que nos ajuda a identificar ali se faz sentido a gente falar de uma produção de banana, né, naquele período do ano. A gente avalia se faz sentido, se é o momento certo de falar daquele tema, né? Então, o mapa da mina ele serve de guia não só para o planejamento de mídia, né, mas também para essa definição dos conteúdos, né, para a curadoria. Entrando um pouquinho mais no que você está falando da questão da curadoria, a gente está falando de um projeto gigante, né? São 52 episódios aí, então tem uma geração de conteúdo, enfim, imagino que tenha um respaldo de toda uma equipe aí da Globo, focada no que é essa curadoria e qual é, de fato, o conteúdo mais relevante para que vocês mostrem para a audiência. Flávia, Petri, Bruno, enfim, conta um pouco para a gente como que é feita essa questão dessa curadoria. Antes de falar, queria até pegar o gancho, Leda, que vi uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso.
sobre a capacitação dos profissionais, né, para eles saberem interpretar os dados e chegarem na estratégia do cliente. E isso, na conversa, ficou muito evidente que vocês são muito fortes nisso, né, Edu e Flávia. Então, se vocês puderem conversar com a gente também sobre isso, né, sobre dar atenção à capacitação, né, do profissional para interpretar os dados, eu acho que não é nem o que descobriu, é porque descobriu, né, dar um mérito, né, para eles também. Perfeito. Bom, sobre a curadoria, assim, é um trabalho muito intenso, como eu falei, você tem que ter uma parceira, a gente tem para esse projeto, né, que é a Bring, a produtora, e então o time da Bring, junto com o time da Globo, inicialmente, né, faz essa peneira, né, utilizando, de novo, se utilizando do mapa da mina, né, e aí com a ajuda, porque tudo há muitas mãos, né, com a ajuda da AGM e das agências, a gente expõe, né, os nortes, tem essas e essas culturas que são interessantes, cruza as informações que eles têm, né, que nos fornecem de possíveis pessoas, né, que possam participar dessas histórias, e então é uma troca, reuniões de briefing frequente, né, e aí é interessante, porque às vezes surgem 3 a 4 histórias, né, numa leva dessa de reuniões, e a gente já parte para campo para gravar essas 3 a 4 episódios, e às vezes vem que surge de oportunidade, né, e aí a gente também corre para não perder o time, porque, de novo, tem o time da safra, enfim, que é interessante colocar. Então, normalmente, a gente tem mais ou menos 4 episódios gravados, né, de estoque, vamos dizer assim, né, uma frente de gravação para colocar no ar, e às vezes a gente, obviamente, cadencia de acordo com a estratégia da GM, vai fazer uma mudança, ela vai fazer uma mudança, um lift no carro, né, enfim, um facelift, por exemplo, tem uma nova versão, e que é interessante gravar com essa nova versão, a gente pode e faz, né, essas adaptações para poder se encaixar aí na estratégia de comunicação da marca, nas ondas que a marca tem ali ao longo do ano. E é interessante comentar que, assim, é um trabalho, de novo, constante, né, de busca dessas histórias, e já estamos aí em 78 episódios como esse que vocês viram exibidos. É um volume de conteúdo, né, de qualidade muito grande, exatamente, e tem um catálogo, né, enfim, tá tudo nesse hub. Bom, e aí, pegando um pouco do ponto, né, que a Tita traz aí, né, de capacitação, assim, que eu acho que é um ponto que a Flávia reforçou no começo, assim, esse material, ele está à disposição, ele é um report, né, é um relatório, só que, de novo, muito trabalhado, né, esmiuçado, eu diria, né, usando essa palavra mesmo, assim, no detalhe, muito estudo, assim, muita pesquisa para tentar trazer de forma mais simples possível. O nome é perfeito para mim, né? O mapa da mina, tipo, como, assim, está à disposição de todo mundo, é só porque a GM e as agências tiveram essa escuta ativa, que a Flávia falou, né? Tipo, eles acreditaram na gente, assim, e se debruçaram junto conosco, a gente dando os direcionais, né? O nosso time já acostumado, sabendo, entendendo a estratégia, passa o briefing, a gente ajuda a direcionar. Mas aí, eles passando a trabalhar com aquela ferramenta, passaram a entender também e ganhar uma expertise ali de como aplicar no planejamento de mídia. Mas é algo que pode ser utilizado, de novo, não só para o agro, mas para qualquer setor. Qualquer setor. Não precisaria ser a S10 aqui, porque a gente conseguiu linkar com conteúdo agro, mas poderia ser aqui uma empresa de telefonia que tem uma base de cliente menor no interior de Goiás e que como é que ela se comunica melhor, né, com aquele público. Poxa, a gente pode ver quando é que o dinheiro vai estar circulando, né, naquela região, em que período do ano. Então, se serve para qualquer segmento, tá? Então,
sei se eu te respondi, Tita, mas enfim. Posso complementar, Tita? Claro. Vai lá. Acho que tem uma coisa nesse projeto que é muito bacana, que eu até fui perguntar para o Guedes, porque eu estou no Mapa da Mina há menos tempo, mas o Guedes faz o Mapa da Mina, enfim, há 30 anos, né, desde o começo. Eu fui perguntar para o Guedes se ele conhecia, se ele lembrava de algum outro case de uso do Mapa da Mina para conteúdo. Porque para planejamento de mídia, para fazer estratégias de planejamento, estratégia de break, a gente tem diversos exemplos que a gente recebe de devolutiva dos nossos parceiros comerciais. Mas, de verdade, para o uso do conteúdo como insumo para conteúdos de conteúdo, a gente não tem, na história do Mapa da Mina, nenhum exemplo. Então, é uma iniciativa realmente inovadora da GM, e que a gente só fica mais feliz, claro, de ver o material sendo, né, ainda mais usado. A gente fica brincando, falando, bom, vamos pensar agora, então, para o próximo ano, o que a gente pode fazer para trazer mais insumo ainda para esse material da GM, né, para esse tipo de uso. Tem uma pergunta que a Tita tinha feito, que é com relação à capacitação de times de inteligência com relação ao uso de dados, né, Tita? Eu não posso falar por todos os times da Globo, porque a gente tem diversos times que usam cientistas de dados. O que eu posso falar com relação ao nosso time de inteligência de mercado é que eu acho que a gente tem que saber, inclusive, identificar quais são as potencialidades que as equipes precisam, né? E que cada tipo de trabalho precisa. É o que eu disse lá no começo. Para esse trabalho do Mapa da Mina, eu preciso de pessoas que saibam ler dados, que saibam interpretar, que conheçam as fontes, que vão nos levar a esse Mapa da Mina, como diz o Petribu, na essência da palavra, né, que é a fonte da riqueza, né, seja a riqueza de dados ou a riqueza do conteúdo final. E tem uma questão aqui que diz respeito à experiência, um know-how que é no sentido da experiência mesmo, inclusive de você saber dosar a informação que está naquela ponta, porque a gente lida com informações que vêm de governo, de Ministério de Planejamento, de Secretaria de Agricultura, que muitas vezes a gente sabe que não é, por conta dessa experiência, a gente sabe que não é a informação, vamos dizer assim, que talvez seja a mais assertiva, e que a gente tem que confiar no conhecimento de quem está fazendo esse trabalho há 30 anos, né? Então, acho que tem muito isso, na verdade, que é saber o que cada tipo de trabalho precisa por parte do time, por parte da equipe. E para fechar, porque senão eu fico aqui falando 3 horas seguidas, a gente estuda muito cada um dos nossos formatos publicitários. Eu brinco que na Globo nada é por acaso, seja no que diz respeito a entretenimento, a jornalismo, aos produtos de entretenimento e jornalismo, mas também com relação aos produtos publicitários. Então, todo time que desenvolve conteúdo na Globo, ações de conteúdo, passa por reciclagens constantes. E isso, inclusive, com relação ao que o consumidor quer consumir, ao que o consumidor quer ver. Então, a gente faz pesquisa, a gente faz estudo para saber como que a gente está sendo avaliado no sentido da publicidade mesmo que a gente faz, das ações de conteúdo que a gente coloca nas nossas transmissões, nos nossos intervalos comerciais. Então, é um time que também é muito alimentado nesse sentido, é um time que passa por esses constantes aprendizados, justamente porque a gente não pode ficar parado no tempo, né? Tá tudo evoluindo muito, né? O mundo evoluindo, a comunicação evoluindo, a publicidade evoluindo, a gente quer cada vez ser mais fluido, menos drástico nas interrupções, ser mais orgânico, fazer de uma maneira, né, cada vez mais, a gente fala, né, para conteúdo, a palavra mágica é a verossemelhança, a gente tem que ser cada vez mais antenado com o que o público quer fazer de uma maneira mais eficiente. Então, esse time que desenvolve esse conteúdo, que faz essas propostas de conteúdo para a GM, eles também são times que estão estudando e sendo alimentados constantemente.
Muito bem. Agora, Flávia, eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta também. A gente já entendeu aqui que realmente para a GM é um super case de sucesso, mas a ferramenta ela serve também para produtos de giro rápido? Serve. Se o Bruno quiser me complementar, Bruno, fica à vontade, enfim, apesar das suas não serem de giro rápido, né? Mas, enfim, tem uma coisa, Leda, que é o seguinte, de novo, vou voltar num ponto, tá? Os polos de agronegócio no país, eles acabam recebendo menos atenção por parte das marcas, justamente porque as marcas desconhecem a realidade, não só do que diz respeito ao agrobusiness, mas também no que diz respeito às praças de agronegócio, que chegam a ter, muitas vezes, uma diferença da realidade econômica do restante do país. O Bruno falou agora há pouco que o agronegócio sustentou o país durante o período da pandemia e que, para S10, as praças continuavam consumindo. Não é só para o setor de veículos, para o setor automotivo. Quando a gente olha, por exemplo, o varejo, as cidades que a gente chama, né, que a gente considera campeãs de agricultura, são as cidades que têm melhor desempenho no varejo. E aí a gente está falando de um varejo, né, no que diz respeito a tudo, no que diz respeito a varejo alimentar, no que diz respeito a eletroeletrônico, no que diz respeito a eletrodoméstico. Ou seja, a gente aqui na capital sente muito mais os impactos da economia, né, de uma recessão, de uma pandemia, do que os caras que estão ali no Mato Grosso, né, de quem está ali em Goiás. E isso quem está falando não é Agente Globo, isso quem está falando é um índice Cielo de varejo, né? São dados econômicos do país, né? Então, veja, se serve para S10, que é um produto que tem um público mais nichado, sabendo fazer uso, sabendo usar o momento propício para veicular, para se comunicar com aquele público, e o que a gente fala sempre que precisa ser lembrado, que precisa tomar cuidado não dá também para desaparecer e ressurgir das cinzas do nada na época de comercialização de safra, né? É a tal da estratégia always on, né? Mas a gente tem que saber aproveitar esses momentos de pico para fazer um reforço, para fazer um adicional de comunicação, para justamente surfar nessa onda e pegar esse movimento em que a gente tem o dinheiro mais líquido e circulando nas cidades. Se você fizer uma comparação, Leda, do PIB do Brasil versus o PIB dessas micro-regiões que a Flávia citou, é algo absurdo, assim, a discrepância é outro Brasil, né? É impressionante. Muitas vezes a gente não conhece, né? Exato. É um Brasil que a gente não conhece, Leda, é exatamente isso. Agora, eu já entendi, aqui vou fazer uma pergunta agora, enfim, que me ocorreu, né? Já entendi o quanto a importância da TV como protagonista nessa estratégia. Mas e o digital, né? Como que enfim, vocês que têm, são multidisciplinares também, quer dizer, a Globo tem a Globo.com e circula por todos os meios aí, qual foi a importância do digital também nessa estratégia? Ela existiu ou não? O foco realmente é só mais TV? Como que foi isso? Eu diria que foi fundamental, o Bruno pode complementar também, mas como ele citou, né, assim, por toda a estratégia de match de dados que a gente fez, esse cruzamento permitiu com que a gente trabalhasse com inteligência para falar no digital, né, no nosso ambiente desses 100 milhões, nesse mar de usuários únicos das plataformas Globo, da gente ser assertivo com essa comunicação do Hub. O Hub tinha uma mídia de divulgação, né, desse Hub dentro desse mar de pessoas, e a gente conseguia falar diretamente com os consumidores ali que tem o perfil, né, de interesse de compra num carro como esse. Então, foi fundamental, né, o papel aí do digital, e mais do que a plataforma em si, né, do Hub, mas a maneira como a gente utilizou a inteligência de dados para que a gente fosse mais assertivo e gerasse uma performance melhor. Consequentemente, o quê? O engajamento foi maior, né, como eu falei, o tempo de uso, porque as pessoas que a gente estava acessando acabaram realmente sendo as pessoas de interesse daquele tema, né? Então, não sei se o Bruno quer complementar.
Leda, hoje em dia, a jornada do consumidor, ela é completamente, não é mais linear, né? Parece uma cobra, né? Fica fazendo assim. A gente mensura TV de uma maneira diferente, né? Da maioria do mercado. E as nossas correlações estatísticas dá quase uma correlação perfeita entre uma inserção que eu faço na televisão aberta e picos no meu site. Ou seja, o comportamento do consumidor viu na TV, vai para a internet. A primeira coisa que a gente tinha que fazer é forçar esse comportamento, né? Então, os episódios têm um QR Code que levam para o que o Pedro está chamando de hub de conteúdo, na verdade, a landing do projeto na Globo.com. Que ele pode ver o filme de 5 minutos, tem várias informações de água e tem o meu banner. Né? O meu banner leva para o meu site. Se ele perdeu isso, ele vai chegar em alguma dessas propriedades via buscadores, para não ter ciúme, ou, enfim, fazendo qualquer outra ação. E a gente começa a pegar os rastros do consumidor. Né? Você não vende um carro, nenhum carro, né? Mas você não vende um produto de 70 mil reais a 300 mil reais, no que o mercado chama de last click, né? Eu vou lá, vi aqui, vou clicar aqui e vou comprar. Isso não existe, né? Você tem que construir essa jornada. Então, o digital, ele ajuda e ele é essencial. Tem carro que ela nasce no digital, depois ele passa pela televisão, volta para o digital, vê na hora fome. Então, a jornada do consumidor tem que ser adereçada. Hoje o digital permite esse traqueamento. Se não fosse lá atrás a gente ter cruzado o dado, e nós não começamos a cruzar dado pensando em S10, começamos a cruzar dado pensando em Onix, né? Para mostrar o valor financeiro que tinha investimento, para a gente ter ali uma aprovação mais fluida de todo ano, né? A saga que eu e esse senhor, né, passamos ali nas aprovações dos investimentos. A gente começou para isso, na verdade. E óbvio que tem projetos com a Globo de Onix que são feitos em cima desse cruzamento, tem projeto de tracker que foi inspirado nesse que a gente fez de branded content, que também... Então, tudo a gente... Podemos melhorar? Podemos, assim. Eu brinco que a Globo tem um diamante, assim, lindo na mão, que é a Globoplay, que, assim, a gente ainda vai fazer muita coisa lá, vamos esperar. Porque, imagina, né? Eu até brinco, o mercado... eu solto essa brincadeira no mercado, né? O que é a Globoplay, né? Você consegue, Leda, me explicar o que é a Globoplay, né? A Globoplay é offline, é online, é as duas coisas. Tudo. O que ela é isso. E está acontecendo no Brasil, Leda, não é lá em Tóquio, né? Em Nova York, é aqui. Então a gente tem aí uma infinidade. Para mim, falar hoje de digital offline já está ficando velho. Pois é, pegando esse gancho, o que é a Globo, né? Assim, você assistir a Globo simulcasting ao vivo no teu celular pelo Globoplay, mas você está assistindo a Globo, com os comerciais lá da GM, mas isso é digital ou isso é TV? Então, assim... É tudo junto, misturado. Velho, né? Mas por isso que eu provoquei vocês mesmo, para que ninguém saia daqui pensando que são coisas de TV, entendeu? Não, você queria um spoiler, né? Então vou dar um spoiler para você. Vamos lá, adoro. Eu vou vender online no fim do ano. No início do ano que vem eu vou vender carro na internet. Mas se eu falar para você que vai ser muito parecido com o que o Petribel acabou de falar, pode ser que você compre meu carro no celular, mas dentro de uma loja. E aí o carro foi vendido pela loja ou vendido pelo celular. Eu não estou nem aí, Leda. Desde tanto que venda tá lindo, né? Eu comprou o carro, olha, você pode comprar onde você quiser. Inclusive na balsa no Rio Amazonas, se você quiser. Então, é isso. Acho que a gente tem que romper um pouco essa lógica e falar de multicanalidade e impactar o consumidor, seja onde ele estiver. Muito bem. Agora me conta, eu queria saber uma outra curiosidade aí. Você consegue utilizar o mapa da mina como um instrumento, inclusive, para a sua rede autorizada? Você utiliza ele até como instrumento de promoção? Como que é isso? Sim, como eu falei no início, né? A gente tem nosso marketing regional, que é uma estratégia. A gente fatia o Brasil em 15 regionais, tá, de vendas. E todas elas têm uma característica. De 15, talvez 7 sejam muito ligadas ao agronegócio. E essas usam
muito mapa da mina para definir ganchos, não só para S10, tá? Mas às vezes a Flávia colocou no início, né? Não é só o dono da fazenda, né? Estão falando de uma cadeia. A cidade enriquece, né? Não é então você tem Onix, você tem então o exemplo do vou vender celular, vou vender até a varejo alimentício, poderia usar, seria influenciado pelos movimentos. Então, a gente usa assim. Quando eu falei que eu vou vender carro online, você imagina o que eu vou poder fazer, né? Porque aí é muito mais rápido, né, Leda? Claro. Então, é isso, assim. Esse marketing regional da GM talvez seja o nosso maior diferencial competitivo, e a gente tem um especialista em cada lugar. Porque, sinceramente, Leda, eu não sei o que está acontecendo na Bahia agora, eu não sei o que está acontecendo no Acre, e muito menos em Roraima. Se eu não tivesse essa pessoa lá nessa região, olhando isso e trabalhando com o bolo que a gente tem, né, junto, por exemplo, com a Rede Globo, que permite ele ir lá e alocar na afiliada da região para fazer uma ação, a gente não teria a relevância que a gente tem local. É impossível. Sentado aqui de São Paulo, do Itaim, do Brooklyn, da Vila Olímpia, você não sabe o que está acontecendo na Amazônia, Oleda. Aliás, às vezes você nem sabe o que é a Amazônia, né? Sabe que tem lá, né? Mas assim, então é muito importante. E aí você tem essa ferramenta que te ajuda a quantificar isso, né? Botar número nisso. E aí facilita um pouco, sim. Oleda, e pegando o ponto do Bruno aqui, eu vi uma pergunta aqui do Ian, eu queria até aproveitar aqui, porque, de certa forma, o Bruno está respondendo aqui, até cumprimentar o Ian aqui, obrigado pela pergunta. Ele pergunta, né, se essa iniciativa ajudou a mudar a mentalidade se a metodologia funcionaria para produtos mais massificados, ou apenas para segmentos mais nichados. Então, assim, acho que pela a narrativa toda aqui da história, dá para a gente perceber que vale para, como você mesmo perguntou, né, Leda, produtos de giro rápido e tudo mais. Então, funciona para qualquer segmento e para qualquer tipo de produto, porque o dinheiro, saber onde o dinheiro está circulando e aí direcionar o planejamento de mídia com foco nisso. Uma coisa que eu acho que é muito bacana que vocês trazem aqui, é uma coisa que eu acredito muito no meu dia a dia, pela experiência, pela bagagem que eu tenho, de como que é importante essa sintonia entre, seja quem está oferecendo aquela estratégia, quem está oferecendo um produto com o cliente, né? Como que é importante vocês trabalharem a quatro mãos. Como que foi isso, né? Isso não aconteceu assim da noite para o dia. Eu imagino que, enfim, vocês devem ter tido muita conversa, muito estudo aí em cima para poder chegar nessa sintonia que vocês têm hoje, que faz com que vocês já estejam renovando o projeto, já estejam olhando para o futuro, enfim, para uma nova onda aí. Conta um pouquinho para a gente, como que foi esse processo aí de vocês? Muito bom. Acho que você tocou num ponto que é fundamental mesmo, né? Porque a gente vê o produto pronto, né? E tem tudo tem por trás. E por trás tem uma relação entre empresas de muito tempo, né? De empresas que acreditam na complementaridade, né? Uma para outra. Então, existe uma parceria na essência da palavra. E a gente sabe que a empresa é formada por pessoas, né? Então, o Bruno falou, coincidentemente ou não, a gente está mais ou menos no mesmo tempo de gestão, ele na cadeira dele e eu na minha aqui em São Paulo, né, porque, enfim, trabalho na Globo já há um bom tempo, mas atuava no Rio de Janeiro antes, e aí não estou falando personificando ele, enfim, mas as equipes aqui, né, porque tem todo um time aqui que constrói, pelo qual eu sou grato ao Bruno também, mas assim, é uma construção de muitas mãos, né, eu citei aqui W Macan, Exobar, a Bring, nossos times, né, GM Globo, então tem uma cumplicidade muito grande, uma confiança muito grande, tem uma abertura para expor, né, e para ouvir também, e nem sempre o que a gente quer ouvir, mas sempre muito aberto e confiando no outro, que o outro está fazendo o melhor para essa construção. Então, enfim, parece meio poético aqui, mas é um fato. Muito bem. Se eu puder incluir, barreiras tiveram que cair, né, Leda? Acho que assim, o mercado ele vem mudando absurdamente. Eu acho que ele vai mudar muito mais nos próximos 10 anos. Aí a gente ainda tem, né? Quando a gente fez a nossa conversa prévia, eu brinquei, né? A gente ainda tem gente operando na década de 70 e achando bonito, assim.
Mas a gente quebrou umas barreiras, né? Assim, Novo, né? Acho que esse é um ponto que o Bruno traz, que fala com essa transformação da Globo, enfim, acho que é um bom ponto, Bruno. Provocação, assim, a gente aceitar ser provocado, né, Bruno, e reagir. até na maneira de atender, né, Petribu? Assim, mudou-se a estrutura de atendimento, a relação anunciante com o veículo ficou muito mais próxima, né? Hoje tem uma parceria estratégica, né? Eu brinco muito com o Petribu e com o Rodrigo, que está aqui também. A gente tem que parar de ouvir dos americanos coisas que, no meu caso, né, deve ter gente aqui de outras multinacionais, que a gente faz aqui e a gente não valoriza, né? Então, os americanos trouxeram, né, o conceito, Joint Business Plan, nome super bonito. A gente tem isso com a Globo, a gente só chama diferente, né? A gente chama de outra coisa. Então, a gente trouxe essa aproximação. Isso foi uma diferença muito grande. Acho que essa mudança na cabeça da Globo, porque acho que eles falarem deles mesmos é o autoconfete, né? Então, deixa eu, como cliente, falar. Eles mudaram a cabeça deles. E, ao mudar, começou a nascer muita coisa nova. Não, estamos aqui falando da S10, mas a Globo tem milhões de cases, não só comigo, com outros clientes, que nasceram, né, Petribu, dessa cabeça nova de fazer negócio de vocês. E o que vocês estão projetando para o futuro? Tem outro spoiler aí para gente? Essa pergunta veio num momento bom, né? Não é? É verdade, Bruno. A gente já está caminhando para o encerramento aí, então eu quero saber. Então, a gente está no momento de upfront, né? Então, em breve o mercado vai ter acesso aí a todas as oportunidades, ou a maior parte das oportunidades disponibilizadas aí para o ano que vem, né? Os grandes projetos. Então, no final do mês a gente vai fazer um evento para o mercado e vocês sintam-se totalmente abertos a participar. E a gente, com a GM especificamente, tem essa composição nesse momento, né, de que produtos que fazem sentido ali dentro da estratégia e no próprio, na estrada com quem faz, que é o próprio grande tema aqui, a gente quer, obviamente, encontrar caminhos de amplificar essa visibilidade, né, desse conteúdo tão rico que a gente viu aqui, como a gente ser ainda mais eficiente nessa performance no digital, desse hub, né, e eventualmente, né, como o Bruno sempre provoca, por que não considerar um Global Play, já que a gente tem, né, tantos conteúdos já produzidos, já temos mais 100 histórias aí catalogadas, né, 70, quase 80 exibidas, por que não amplificar isso de repente? Aí estou só dando um spoiler de visão nossa, por que não, né, gente, ter um catálogo como esse no Globoplay? Então tem ideias que vão surgindo e que a gente tem todo o interesse de ir trabalhando junto com a GM, e quanto mais provocado, melhor, né? A gente gosta bastante. Sim, estamos armando aí, Leda, com certeza, vamos ter novidade em 2022. Eu dei uma risada brincando, porque está em momento de negociação de grandes pacotes, e aí eu não podia perder a chance, né, Leda? Você levantou a bola, eu já cortei no WhatsApp e ao vivo aqui, né? Muito bem, você sabe que eu acabei fazendo a pergunta junto com a Cris aqui, ela inclusive, enfim, nossa super presidente do GAN está dando parabéns para vocês, Edu, Flávia, Bruno, muito obrigada, realmente o case de vocês é incrível, ela colocou aqui, obrigada por compartilhar com a gente, né, e a gente acabou fazendo a mesma pergunta juntas, enfim, de qual que seria a evolução aí de vocês. Eu acho que é isso, né, acho que a gente pode, enfim, ir caminhando aí para o encerramento, dona Tita, que põe ordem na casa. Fala aí, Ti. Não sei se vocês têm mais algum ponto que vocês queiram colocar, enfim. Eu acho que a gente queria pedir para vocês para dar umas considerações finais, né? Falar sobre como que vocês veem, né, esse tema conectando com a profissão de atendimento e negócios. O ponto de vista de cada um de vocês é super importante para a gente fechar aqui o raciocínio. Se puder, Petribu, já começa com você. Beleza. Bom, então, queria agradecer de novo ao GAN, né? Muito boa a oportunidade aqui da troca, da conversa, da gente pôr um case como esse, e né, nesse ambiente de pessoas de negócio, para mim realmente foi um prazer, e o Bruno uma fera de mídia, né, e poder ouvir o que ele falou, assim, realmente a gente fica muito lisonjeado do trabalho que está sendo feito em conjunto aqui, junto com as agências, e essa conversa mostrou, né, um pouco sobre como
a gente, né, de negócios, de atendimento, a gente pode extrair valor dos dados e co-criar, né, trabalhando em parceria com, enfim, no caso aqui é com a Globo, obviamente, mas encontrando os parceiros certos para construir as soluções que falem com a estratégia do cliente e que nem sempre é algo óbvio, né? Aqui, de novo, a gente está falando de uma construção de conteúdo no break, né? O break que aparentemente, né, é um break, você compra um espaço publicitário ali e é isso. Não, mas não é. A gente prova que pode ir muito além, né? Se pensar criativamente. Então, como utilizar criativamente o break? Então, esse é um grande insight aqui que fica para nós, de novo, de negócio, de planejamento, né? Que a gente está sempre ouvindo ali o problema do cliente, né? E como traduzir isso para planejamento, para criação, para mídia, etc. Então, meu muito obrigado aqui. Espero que tenha sido bacana para vocês também, como foi para a gente. Foi O agradecimento é nosso, né, Tita? Muito obrigada, gente. A gente está super feliz com a participação de vocês. Semana que vem a gente tem mais um Business Update Academy, no dia 21/10, com o Maurício Pomella, Head of Design da Apply Digital, o Diego Machado e o Hugo Veiga, que são da A-Kick Way. Eles vão falar sobre a queda nas fronteiras do novo ecossistema de trabalho. Então, acompanhe a divulgação, as inscrições a gente vai disponibilizar em breve nas plataformas do GAN. Semana que vem a gente se vê, então. Bom descanso, obrigada para todo mundo. Flávia, Bruno, Betribu. Flávia, Bruno, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada e parabéns, mais uma vez. Obrigado a todos nós. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, abraços. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.